Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Equações Diferenciais. Nessa exposição nós vamos falar sobre a transformada de Laplace, que é o conteúdo do capítulo 6 do livro-texto. Observe que a gente está falando do capítulo 4 para o capítulo 6, porque o capítulo 5, que trata sobre a solução de equações diferenciais por séries de potência, nós não vamos estudar porque nós não temos os pré-requisitos para aquele conteúdo. Mas não se preocupe que isso não faz parte da ementa da disciplina, não. Eu também, quando estudei essa disciplina na graduação, eu fiz ela, tive três disciplinas desse conteúdo. Na primeira, que é comum para todos os cursos de engenharia e matemática, esse conteúdo também não fazia parte, soluções por série de potência. Bem, então, o que é a transformada de Laplace? Vamos lembrar, fazer uma análise do que a gente tem feito até agora no nosso curso. A gente está querendo resolver equações diferenciais. Para fazer isso, em algum momento, na maior parte do curso, a gente entrava com a função f e precisava integrar essa função f para poder resolver a equação diferencial. Aconteceu isso principalmente no primeiro estágio. No segundo estágio também, quando a gente estudou a parte da variação dos parâmetros e na parte da variação dos parâmetros. Aí você fala, professor, mas muitas questões que a gente fez no segundo estágio, que foi o método dos coeficientes determinar, a gente não calculou integral. Porque ali a gente só resolveu a equação diferencial do modo bem apropriado, bem simplório, que era simplesmente um dos coeficientes das derivadas na sua forma linear eram constantes. Observe que a gente não resolveu nenhuma equação diferencial que aqueles coisas não eram constantes. Então a gente fez, na realidade, foi uma enrolation, como costumo dizer. Bem, mas em geral o problema é esse. Você tem que em algum momento resolver uma integral. E o que a gente já tem observado é que, principalmente nas equações diferenciais de segunda ordem e nas equações diferenciais não lineares de primeira ordem, que simplesmente não dá para integrar dos dois lados. Quando mesmo o procedimento de integração não permite você simplificar a equação. Tem que ficar procurando métodos, equações exatas, fatores integrantes, métodos dos parâmetros para resolver esses problemas. Ou seja, não é um problema assim de cara aplicar a integral, como ocorre, por exemplo, com equações diferenciais lineares de primeira ordem. Aquilo foi praticamente aplicar, reescrever a equação, multiplicar o fator integrante e integrar. Então, o que foi que os matemáticos envolveram? Nesse caso aqui, Laplace, ele pensou o seguinte: e se ao invés da gente simplesmente modificar um pouco o integrando, ou seja, antes você pegava a função f e transformava f a partir da integral na integral de f, né, uma primitiva, uma antiderivada. E se agora a gente melhorar um pouco mais? Ou seja, ao invés de apenas integrar, acrescentar uma outra função k aqui, de tal forma que agora eu vou associar a essa função f, vou transformar ela pela integral de k vezes f. Só não estou colocando aqui os dt, não. Estou dando ênfase que tem que integrar, tá? Ao fazer isso, aqui você pode ter alguma função k que simplifique a equação diferencial. Aí vai falar, professor, mas aí está sendo tão genérico. Porque vai ter equações diferenciais que você escolhe um certo k e fica mais fácil de resolver. Então o que Laplace fez foi considerar essa situação. Transformadas desse tipo são chamadas de transformadas integrais. Então isso aqui é uma transformada integral. A própria integral é uma transformada integral, que você imagina que esse k fosse igual a 1, vai dar exatamente a integral. E essa função k que aparece aqui, multiplicando f, ela é chamada de núcleo da transformação. Ou da transformada integral. Bem, então o que a gente vai fazer nesse capítulo é estudar um tipo especial de transformada integral, que é exatamente a transformada de Laplace, onde essa função k ela é dada exatamente por exponencial de menos s vezes t. Observe aqui que essa função k depende de s e depende de t. É uma função que depende de s e de t. Então essa função aqui k, ela vai depender de s e t, porque você vai transformar o problema originalmente em t para uma nova variável chamada, no caso aqui, s, que permita simplificar os nossos problemas. Então eu vou colocar aqui agora de forma mais organizada o que é a transformada de Laplace de uma função.
Então, dada uma função que seja integrável, na realidade essa função f tem que ter algumas características que a gente não vai discutir muito aqui não. A gente vai apenas calcular as integrais. Nosso curso vai ser um pouco mais prático. A gente vai resolver as equações diferenciais. Então, usa-se a notação L de Laplace entre chaves de uma certa função aqui, f de t, é igual a integral do núcleo, que é exponencial de menos st, agora vezes a função f de t dt. Essa aqui é uma integral definida em t, vai variar de 0 até, na verdade, a integral vai direto até infinito, né? Porque ao calcular essas integrais você tem que fazer um limite. Então, essa aqui é a transformada de Laplace para a função f de t. Então, como eu falei, você tem uma integral de 0 até infinito, então tem que calcular o limite aqui, né? Você vai fazer, relembrando como é que faz isso aqui, isso é, é o limite, quando a vai para o infinito, da integral de 0 até a, da exponencial de menos st, f de t, dt. Essa aqui, então, é a transformada de Laplace da função f de t. Observe que quando a gente calcular essa integral aqui para integral com relação a t, isso aqui vai dar uma função que depende de t. Esse s aqui ele é uma constante, ele não depende aqui de t. Então, essa expressão toda vai ser uma função que vai depender de s. Então, alguns livros, ao invés de escrever assim, L de f de t, também escreve como sendo um y maiúsculo avaliado em s, já para ressaltar que essa integral, essa função, depende de s. Ou seja, voltando aqui o caso das transformadas integrais, você vai entrar com a função e vai ter agora uma outra função que vai depender de uma variável s. E o problema que antes era associado à função f transforma-se num problema, às vezes, mais simples, para a função y, que depende de s. Vou fazer alguns exemplos para ilustrar como é que a gente pode calcular a transformada de Laplace de uma função e aproveitar e revisar essa parte de integral de 0 até infinito, integrais impróprias. Vamos lá, vamos fazer o primeiro exemplo. E agora eu vou fazer diferente do que o livro fez, tá? Nós vamos... O livro gasta um tempo revisando essas integrais. Eu vou gastar tempo já fazendo algumas transformadas de Laplace para algumas funções, encontrando e já relembrando. Então, vamos fazer um primeiro exemplo, que é encontrar a transformada de Laplace da função mais simples de toda, a função constante igual a 1. Qual é a transformada de Laplace da função? Bem, pela definição, integral de 0 até infinito, da exponencial de menos st, que é o núcleo da transformada, vezes a função f. Quem é a função f? 1. dt. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter que calcular essa integral, e essa integral, observe aqui que é uma integral que depende de t, tem um s, vai ficar em função de s, então isso aqui vai ser uma função que depende de s. Vamos lá. Como é que a gente resolve essa integral? Como é integral imprópria, vamos fazer limite, quando a vai para o infinito, da integral de 0 até a, da exponencial de menos st vezes 1 da exponencial de menos st, dt. Pronto, essa integral a gente já fez muitas vezes. A exponencial de menos st dá a própria exponencial de menos st, dividido por o coeficiente bíblico aqui, o t, que no caso é menos s. Vamos fazer essa expressão avaliada quando t for igual a 0 e quando t for igual a a. Então, essa integral dá esse valor, vamos calcular de a e depois em 0 subtrair. Só que a gente vai fazer o limite disso aqui quando a tende ao infinito. Pronto, então vamos continuar. Aqui para cima, para ficar mais fácil a gente visualizar. Bem, como aqui nós temos um limite, que a vai para o infinito, vamos substituir, depois a gente vai análise do limite. Mas a gente vai observar que esse limite vai depender aqui desse valor de s. E é uma das partes integral que o livro não enfoca tanto, mas a gente vai enfatizar aqui. Então, você vai substituir o t por a, então você vai ter, quando t for igual a vai dar menos exponencial de menos s vezes a, onde é que tem t, nós estamos substituindo por a, dividido por... Só observa que eu coloquei o menos aqui para ficar mais bonitinho, tá?
Agora, menos da expressão, com esse outro menos vai ficar mais. Onde tiver t, nós vamos colocar zero. Vai dar, então, exponencial de menos s vezes zero dividido por s. Pronto, então nós vamos calcular o limite dessa expressão. Essa segunda parcela vai dar exponencial de zero, que é 1, vai dar 1 sobre s. Aqui não depende do a. Mas essa primeira parcela aqui, ó, a gente faz o limite dessa expressão quando o a vai para o infinito. Então vamos analisar. Quando o a vai para o infinito, para onde vai menos s vezes a? Depende, né? Se o s for positivo, aqui vai dar negativo, vai ficar exponencial no negativo, que conforme o expoente vai para menos infinito, esse número aqui vai para zero. Agora, se o s fosse negativo, menos s passaria a ser positivo. Aí ficaria o número positivo vezes o número que vai para o infinito. Então, ficaria exponencial de um número aqui, o expoente, cada vez maior, né? E vai para infinito, então esse termo aqui todo iria explodir para mais infinito também. Então, ó, esse limite só vai existir quando esse número s for maior do que zero. Então, e agora é uma ênfase que eu vou dar, que o autor do livro não dá tanto. Então, quando você vai calcular a transformada de Laplace de uma função, a função mais simples, essa função aqui, em algum momento, quando você fizer a integral, vai dar um limite, e esse limite, se ele existir, é que você consegue encontrar quem é a transformada de Laplace. Esse limite tem que existir. E para esse limite aqui existir, esse s tem que ser maior do que zero, né? Porque como antes, que se o s for menor do que zero, menos s vai dar positivo, positivo vezes a, que é dá positivo, vai ficar exponente de um número positivo, e esse número positivo está indo para mais infinito. Então essa exponencial também vai para mais infinito, e essa integral não existiria. Então, essa transformada de Laplace para essa função, esse s que aparece aqui na transformada, a gente observou agora que ele tem que ser um número que é maior do que zero. Porque se ele não for maior do que zero, essa integral não converge, ela não existe. Então, em geral, quando você for calcular essas integrais, você vai observar para que valores de s a integral converge. Essa é uma das coisas que o autor não enfatizou tanto. Ele fez de uma outra maneira lá, um pouco mais teórica. Eu prefiro desse jeito. Até porque quando você for fazer o exercício, você vai procurar analisar isso inicialmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ir observando, voltando aqui, é que para que essa integral exista, nós vamos ter que esse número s tem que ser um número maior do que zero. Bem, lembre que s aqui vai ser a variável independente da nova função. Né? Isso aqui vai ser o domínio da função da transformada de Laplace. E agora, o que a gente pode fazer mais? Sim. Professor, mas que o s não podia ser zero, né? Porque vai ficar exponencial de zero dá 1. Sim, aqui o s podia ser zero, mas aqui no denominador o s pode ser zero? Não, né? Então, na verdade, o s tem que ser maior do que zero mesmo. E agora vamos calcular esse limite. Então, conforme o a vai para infinito, aqui o expoente vai para menos infinito, porque o s é positivo, e, portanto, esse limite aqui vai para zero, né? Vai ficar o exponencial de um número negativo, mas em módulo muito grande. Você pode até fazer como o pessoal em cálculo faz, reescrever isso aqui colocando aqui embaixo, com o expoente positivo, e observar que vai para zero realmente. Então, esse limite aqui vai para zero, né? Porque aqui vai dar 1 sobre infinito, vamos dizer assim. Não é que vai dar 1 sobre infinito, mas fica mais fácil entender assim. Isso aqui vai para zero, então, e aqui dá 1, então deu exatamente 1 sobre S, onde S é maior do que zero. Então, conclusão, a transformada de Laplace da função constante igual a 1 é exatamente igual a 1 sobre S, onde S é maior que zero. Vou calcular a transformada de Laplace aqui de uma outra função, exemplo 2. Vamos calcular a transformada de Laplace da exponencial de a vezes t, onde o t aqui ele é maior ou igual que zero. Depois vai ficar claro que o t tem que ser maior ou igual que zero. Bem, então, pela definição, qual é a transformada de Laplace
de uma função é a integral de 0 até infinito da própria função multiplicado pelo núcleo da transformada. Como é a transformada de Laplace, o núcleo é a exponencial de menos s vezes t. Pronto, então essa é a integral que a gente tem que resolver. Reescrevendo aqui a integral. Como são pontos da mesma base, repete a base, somos expoentes, vai dar a menos s vezes t, né? Colocando aqui o t em evidência. A menos s, que multiplica t, dt. Então essa é a integral que a gente tem que fazer. Que a gente já fez antes, né? Na realidade, essa integral é limite quando o a vai para o infinito. Essa integral é a própria dividida pelo coeficiente multiplicado aqui o t, que é a menos s. Então vai dar exponencial de a menos s vezes t dividido por a menos s. Então, avaliado quando o t for igual a zero até a. Então, é esse limite que a gente tem que fazer. Nossa, desculpa, ficou por baixo. Mas essa integral, vou novamente, é ela mesma dividida pelo coeficiente multiplicado por t, que é a menos s. Pronto. Então, esse limite que a gente tem que fazer. Vamos lá. Quando o t for igual a A, nós vamos ter limite, quando A vai para o infinito, quando t for igual a A, vai dar exponencial de A menos S vezes A maiúsculo, dividido por A menos S, menos da fórmula da integral. Quando o t for igual a zero, fica exponencial de A menos S vezes zero, tudo dividido por A menos S. Pronto. Agora vamos analisar esse limite. Conforme A vai para infinito, para onde vai esse termo exponencial de A menos S vezes A? Será que esse limite sempre vai existir? Bem, como eu expliquei antes, se aqui se o expoente for para menos infinito, esse termo vai ser zero, então essa parcela aqui existe vai para zero. Se o expoente for para mais infinito, a exponencial desse número para mais infinito também vai para mais infinito, então a integral vai divergir. Então essa integral só vai convergir, só vai existir quando esse termo a menos s vezes a for para menos infinito quando a for para infinito. Ou seja, esse termo aqui, a menos s, tem que ser um número negativo. Ou seja, então para que esse limite exista, nós vamos ter a condição que a menos s tem que ser um número negativo. Ou reescrevendo, o s tem que ser maior do que o a. Porque para dar negativo, esse não tem que ser maior do que esse. Então, para calcular a transformada de Laplace para essa função, a primeira coisa que a gente observa é que o s ele tem que ser maior do que a. E a é quem? A é exatamente o expoente, é o número que é o coeficiente que multiplica o t na função. A função era exponencial de at. Esse a aqui é tal que o s, quando a gente encontrar a transformada de Laplace, para encontrar o domínio da transformada de Laplace, o s tem que ser o número que é maior do que esse a. Então agora vamos ver para esse caso. Se o s for maior do que a, beleza. A menos s vai dar negativo. Então esse expoente vai para menos infinito e, portanto, o exponencial desse número menos vai para zero. Então esse termo aqui vai para zero, desde que o s seja maior do que a. E aqui a exponencial de zero dá 1, fica 1 menos 1 sobre a menos s. Ou seja, nessa situação aqui, tá, que o s é maior do que a, nós encontramos a transformada de Laplace da função exponencial de at quando t é maior que zero, que é exatamente igual a, substituindo aqui, ó, pessoal, vai dar menos 1 sobre a menos s. E multiplicando aqui por menos 1 vai ficar mais fácil escrever, deu 1 sobre s menos a. Então, isso aqui é uma função, ó, que depende apenas de s. E o domínio dessa função é que s seja maior do que a. Sabe, professor, então por que o t tem que ser maior do que zero? A gente só pode calcular a transformada de Laplace até esse momento com domínio aqui onde t é maior que zero, porque a definição da transformada de Laplace é a integral de zero até infinito. Então essa função que aparece aqui, ela só vai ser calculada para valores de t maiores ou iguais que zero. Pronto, então a gente já fez a transformada de Laplace para a função constante igual a 1, a transformada de Laplace para a função exponencial de at.
Para os vídeos não ficarem sempre grandes, eu sempre tento fazer os vídeos com uma média de 20 minutos. Também para não ficar cansativo, então vou deixar para os próximos vídeos, vou fazer mais outros 2 exemplos. Obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de colocar suas dúvidas nos comentários. São os comentários que fazem os vídeos conseguirem ter maior alcance. Tá bom, pessoal. Então até a próxima.